Tem gente que está esperando aquele céu lindo para começar a plantar, começar a agir. Você precisa começar a provocar, criar o seu próprio milagre. Eu não sei se você já estabeleceu um propósito para a sua vida deste ano. Espero que você não esteja vazio, sem propósito, sem alvo. Tem que ter um propósito. Você tem que ter um propósito de vida, senão fica muito vazio, sem graça. Quem tem que estabelecer esse propósito é você, em Deus, em oração. Só que alguns vivem olhando para o lado. Eu não tenho apoio, eu não tenho recurso. As minhas armas são pequenas, são poucas. O que você tem? O que você tem pode ser pouco, insignificante, vil aos olhos do mundo, aos olhos dos seus colegas e familiares e até aos seus olhos. Mas se você misturar com a fé, se posicionar, começar a entender que o tempo é agora, você vai começar a romper barreiras, e com o tempo, dia a dia, você vai começar a viver milagres na sua vida. Amém? Amém. Aqui em 2 Reis, capítulo 4, diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Então Eliseu recebe a presença de uma viúva, dizendo: meu marido, teu servo, meu marido, homem de Deus, meu marido temente a Deus, morreu. Só que o meu marido deixou dívidas, o Eliseu. Agora vem os credores e querem levar meus 2 filhos embora. Então eu perdi marido, agora eu vou perder meus 2 filhos. Eliseu perguntou para ela: o que eu posso fazer? Em outras palavras, o que eu tenho a ver com isso? Aí o Eliseu fez uma pergunta importantíssima para aquela mulher, que essa pergunta é para mim e para você nos dias de hoje. Que pergunta? Declara-me, o que é que tens em casa? Eliseu olhou para ela e falou assim: o que você tem em casa? E ela responde: tua serva não tem nada. Vamos lá. Tua serva não tem nada em casa. Em casa. Senão uma botija de azeite. Então preste atenção. Na cabeça dela, ela não tinha nada. E é assim que tem andado a cabeça de muita gente. Eu não tenho nada, eu ganho pouco, eu não tenho apoio, eu não tenho suporte. Se eu ganhasse mais, se eu morasse em tal lugar, seria diferente. Esse é o problema. O problema é que você acha que o que você tem é pouco. E por você achar que o que você tem é pouco, você cruza os braços. Você não avança, você não dá início. O que você tem hoje já é o suficiente para você provar e viver milagre na tua vida. Eu tive uma obreira, ela tinha 3 filhos, tinha não tem. Os filhos pequenos, o marido morreu num acidente fatal. Ela fora do mercado de trabalho.
ela me contou. O primeiro emprego dela foi como merendeira de uma escola. Ela disse: graças a Deus, pastor. Meus filhos pequenos, só que com o salário que eu tinha, não pagava aluguel, água, luz e não colocava comida em casa. E ela me disse: pastor, sabe o que eu fazia? Os alunos pegavam as merendas e às vezes não comiam tudo, aí tinha um balde. Eles pegavam essa comida que não queriam mais e jogavam no balde. Do balde ia para o lixo. Lixo nada. Eu pegava, colocava num saco e levava para casa. Ela me disse: era o que eu tinha. Era o que eu tinha. Eu matei muitas vezes a fome dos meus filhos desse jeito. Pegava o café, pastor, quando tinha café eu jogava água quente. Aí pegava um pozinho para jogar fora do coador. Não, eu deixava para o outro dia, para jogar de novo. Pastor, era o que eu tinha. Era o que eu tinha. O marido morreu, 3 filhos. Aí eu falei: eu vou estudar. Começou a estudar, se aposentou como enfermeiro no Hospital das Clínicas. Os filhos casaram, vivem bem. Ela disse: eu viajo para onde eu quero, como que eu quero. Mas ela disse: o que eu tinha era isso. Eliseu disse: mulher, o que você tem em casa? Não tenho nada. Eu faço uma pergunta para você hoje: o que você tem em casa? Eu? O que você tem em casa? O que você tem no coração? Quanto você tem na sua conta? O que você sabe fazer de melhor? Com o que você tem, que você acha que é pouco, não dá para nada, se você agir na direção de Deus, quem vai te segurar? Ninguém te segura. O que você tem? Quando eu vim morar na igreja, eu falei com o pastor na época, era um colchonete duro. Eu queria morar na igreja, queria fazer a obra. E aí eu fui na minha casa, catei um colchão de solteiro, a capa estava suja, e peguei um varal. Quem sabe o que é varal? Amarrei, coloquei na cabeça, dentro do ônibus. Não tinha um que não olhava para mim. Se fosse nos dias de hoje, ia viralizar no TikTok. Ia. Naquela época não tinha essas coisas. Ia viralizar. A turma ia achar que eu estava fazendo aquilo para ter curtidas. Eu fui, amarrei um varal, peguei o colchão, coloquei na cabeça e fui. Lá no Vila Rio, peguei um ônibus. Todo mundo olhava para mim assim. Desci aqui no centro de Guarulhos, no calçadão, um formigueiro. Irmão, se fosse hoje, meu Deus, é viralizar. Eu acho que vai ficar rico, pastor Douglas. Irmãos, olha para mim, era o que eu tinha. Era o que eu tinha. Não tinha guarda-roupa. Eu acho que lá é o barateiro, o mercado. Eu fui lá pedir uma caixa. Ei, tem uma caixa aí grande? Pra quê? É pra mim, colocar roupa. Tem aí, pega aí. Vai lá de novo, social. Gente, era o que eu tinha. Quando você pega o que você tem, que é pouco ou nada, e mistura com a fé, com o sonho, com Deus, ninguém te segura. Ninguém! É você que manda. É você que manda. É o que eu tenho. Esse colchão, essa caixa de papelão, de vontade de ajudar, de fazer, de trabalhar. E o que você tem? Mágoa. Não, pelo amor de Deus, não fala de mágoa não. Manda-se embora. Eu tenho medo. O medo te trava. O medo rouba de você a criatividade. Verdade. Tenho dúvida. Não!
Eliseu falou assim: nossa, mulher, a solução está dentro da sua casa. Eliseu falou: ó, pega botijas, pega vasilhas emprestadas, muitas vasilhas, fecha a porta, pega o azeite e deita sobre as vasilhas. Começou a multiplicar o azeite. Ela disse: homem de Deus, multiplicou o azeite, não tem mais vasilha. Ele falou assim: faz o seguinte, vende, paga a dívida e vá viver do resto. Mas no versículo de número 2 diz assim: tua serva não tem nada em casa. Ela tinha, irmão, algo em casa. O que você tem pode ser pequeno, médio ou grande. O tempo é agora de você de agir e se posicionar. Não fique esperando. Toma posse. Vai. Vamos ver uma outra situação de um cidadão que tinha pouco recurso, mas era o que ele tinha, e ele creu. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro de Samuel, capítulo 17, versículo 49. Quem encontrou, diga amém. Amém. Trabalhe com as armas que Deus te deu. O que você tem em casa? O que você tem no seu coração? É uma botijinha com azeite. Serve para nada. Pastor, às vezes me entrega o óleo aqui na igreja, me entrega o azeite. O que dá para fazer com aquilo? Muita coisa. Eliseu disse: dá sim. Davi vai ver como estão os seus irmãos mais altos, mais experientes, mais vividos, com medo. Os homens mais fortes de Israel, eles fugiam dos filisteus por conta de Golias. E Davi perguntou: o que está acontecendo aí? Olha lá o Golias, olha o tamanho do cara. Davi perguntou: por que vocês estão com medo? Começaram a afrontar Davi, mandaram ele cuidar das poucas ovelhas. E aí uma notícia, presta atenção, uma notícia chamou a atenção de Davi. Que quem matasse o Golias ia ficar rico. Diga comigo: rico, livre dos impostos, e casar com a filha do rei. Diga: isso é maravilhoso. Só que os outros homens, eles só pensavam na morte. Davi pensou na riqueza. A morte, a dúvida está aí diante de você, mas a riqueza também está. O Senhor Deus, Ele disse assim: meu é o ouro e minha é a prata. Verdade. Esses dias eu fiquei assim, Por quê? Eu vi uma reportagem: Polícia Federal prende tantas pessoas porque estavam vendendo ouro de forma ilegal no Brasil. E segundo as investigações, foram vendidos mais de 3 bilhões de reais em ouro. Eu falei: ué, ainda tem ouro no Brasil? 3 bilhões. E olha que já tiraram o ouro daqui, hein?
Você puxa na história do país, já tiraram muito ouro daqui. E tem ouro ainda, tem. E o Senhor fala, meu é o ouro e minha é a Prata. É a prata. Eu falei, meu Deus do céu. 3 bilhões. Isso o que as investigações descobriram, né? Fora outras coisas. Então Deus é dono do ouro e da prata. O Davi disse, ficar rico, livre dos impostos, casar com a filha do rei. Vocês estão com medo? Não, eu vou. O erro de alguns é que elas só vivem olhando para a morte, para a dor, para os problemas. Elas não conseguem enxergar a glória. Elas não conseguem entender que às vezes o processo é duro sim, mas vem a recompensa, vem galardão. E o Davi disse, eu vou. Se apresentou para o Saul, Saul disse, você é novo. Davi disse, olha, já enfrentei urso, já enfrentei leão, eu enfrento esse cara, eu vou vencer, Deus é comigo. Coloca a armadura. Não dá para colocar a armadura. Colocou a armadura, Davi não conseguia nem sair do lugar direito. Tira a armadura. Golias, quando viu, falou, esse menino, esse moleque, eu vou matá-lo e vou dar para as aves comer da carne dele. Quem ele pensa que eu sou? Por acaso um cão, um cachorro? E a Bíblia diz que Davi ia ao encontro, Golias ia ao encontro de Davi. Davi também ia ao encontro do Golias. Era uma luta aparentemente desproporcional. Era uma batalha aparentemente injusta. Golias guerreiro, Davi um garoto, um homem da roça, um menino. Aí diz a Bíblia, capítulo 17, versículo 49. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma bazuca. Amém, gente? Uma pedra. Uma pedra, pastor, não derruba gigante. Na direção de Deus, na fé derruba. Ele pegou uma pedra. Você acha que precisa de muito agora para viver os melhores dias da sua vida? Deus vai te dar muito quando você começar a usar o pouco que você acha que tem e começar a trabalhar e movimentar a terra. Quando você der início àquilo que você tem, que você sabe fazer. O que você tem? Não tenho nada, meu Senhor. Eu só tenho uma botija com um pouquinho de azeite. O que você tem? Não tenho nada. Não tem ninguém para me ajudar. Mamãe gostou mais do fulano. Irmão, Davi pegou uma pedra. É uma oportunidade, uma palavra, um toque, uma decisão, uma machadada que você dá, muda o percurso da tua vida. O que você está esperando? Tem que ter fé, tem que queimar dentro de você. Ah, pastor, estou esperando ter muito. Eu tinha um colchão, coloquei na cabeça e fui. A senhora disse, olha, o que eu tinha era isso. Era o que eu queria dar para os meus filhos? Não era, mas era o que eu tinha. Tem gente aqui, irmão, que tem muito. Tem muito. E está preocupado. E está de braço cruzado. E está esperando que alguém tenha dó de você para poder te ajudar. Você tem Deus. Você tem a fé. O Senhor disse que abençoaria o trabalho das suas mãos. O Senhor disse que te abençoaria por onde você pisar a planta dos seus pés. O tempo é agora.
É agora. Esse é o momento. Davi pega uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Sem que tivesse uma espada na mão, ele derruba o gigante, corta a cabeça do gigante, está aqui o campeão de vocês. Ele não tinha espada, ele não tinha uma bazuca, ele não tinha um tanque de guerra. Só que ele falou para o Golias: eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Pega o que você tem, coloca o Senhor dos Exércitos na frente. Amém. Levanta a cabeça, se posicione, não importa a tua idade, não importa. Estamos aí, mês de abril. Qual é o propósito que você estabeleceu para este ano? Eu não sei. Como não sabe? Eu esqueci. Como você esqueceu? O senhor tem propósito, pastor Márcio? Eu tenho. Todo dia quando eu vou orar, eu coloco diante de Deus. Coloco diante de Deus. Eixe, meu Deus, misericórdia. Depois a gente coloca aqui. Eu já perdi 3 relógios desse jeito. Quem bate, quebra o pim, pá, já era. Esse dia eu perdi um em Guaianazes. Esse aqui eu ganhei. Ora, irmão. Bate na porta, faz que nem a viúva. Vamos ver aqui um outro caso que eles tinham um pouco. Evangelho de João, capítulo 6. João, capítulo 6. Uma multidão foi até o Senhor Jesus no monte. O Senhor Jesus não queria despedir aquela multidão de barriga vazia. Perguntou: onde encontraremos pão para dar para essa multidão? Aí disseram: 200 dinheiro não dá para comprar pão para esta multidão. E aí diz a Bíblia aqui, capítulo 6, versículo 8: e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Tem aqui um cara aqui, um menino, ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso aqui não dá para nada. Alguém já ouviu isso? Isso aqui não dá para nada. Salário aqui não dá para nada. Esse curso aí não é de nada. Aquele bairro que você vai morar não é de nada. Fulano não é de nada. 5 pães e 2 peixinhos? O que é isso para tanto? Não dá. O ser humano vive com não. Não dá. O medo é travado. O medo controla as pessoas. Ele disse: não dá. A viúva: não tem nada em casa. Jesus falou: dá na minha mão que eu vou mostrar para vocês que dá. Com 5 pães e 2 peixinhos dá para fazer muitas coisas. O que eu quero dizer para você é o seguinte: você tem algo contigo, tem algo na tua casa, tem algo no teu coração, tem algo dentro de você.
que se você começar a usar, você vai fazer a diferença. Tem. Esse homem disse: isso aqui não dá para nada. Para esta multidão, Jesus pega, manda o povo sentar, dá graças ao Pai, e 5.000 homens são alimentados. Por que você está dizendo que não dá? Você que determina. É você que manda. Você precisa agir. Alguém vai te chamar de louco, de doido. E a fé é isso mesmo. Isso não dá para tantos. Um pouco de azeite não dá para nada. Jacó, quando sai da casa de seu pai, dos seus pais, Esaú queria matá-lo. Ele vai dormir e o travesseiro dele é uma pedra. Ele tinha lá um pouco de azeite, ele derrama o azeite, faz um voto com Deus: me dá pão, me dá proteção, me livra do mal, Senhor, me guarda, abençoe minha caminhada, abençoe a minha jornada. Se o Senhor me abençoar, te darei o dízimo. Fez um voto com Deus. Quando ele volta para a casa dos seus pais, ele volta rico, poderoso na terra, com filhos. Foi fácil? Não foi. Levou tempo? Levou tempo. Levou pancada várias vezes. Teve um tio que foi duro? Foi. Mas ele rompeu. Ele catou o azeite que tinha e derramou. Qual é o seu travesseiro? É a pedra que eu tenho como travesseiro. Labão toda hora enganava o Jacó, toda hora mudava o acordo. Labão foi duro com Jacó. Eu vou ensinar uma coisa para você, viu, irmão? Tem coisa que Deus permite na minha vida e na sua vida, certas durezas, para a gente amadurecer, para ser homem, ser mulher mesmo. Eu tenho observado, os homens estão muito delicados. Eu não sei se vocês perceberam, os homens estão, sabe? Os homens eram mais, como diz o nordestino, arretado, né? Os homens andam numa, sabe? Antigamente, uma menina caía, uma criancinha menina, vem aqui, o vovô, o papai, me beija, não é assim? É menina, né? Hoje os homão tá caindo, eles estão no mesmo tratamento, vem aqui, o vovô, o papai, sabe? Aquela época que caía, colocava metiolate, que fala? Ô, desgraça aquilo, queimava. Água oxigenada também? Tá doendo? Não. Sabe, você segurava ali, a lágrima desses. Não dói não. O Labão não deu moleza para o Jacó. Mas era a permissão de Deus, viu, irmão? Tem hora que você quer moleza, irmão. E precisa às vezes do refresco que Deus dá. Mas o negócio endurece. É o demônio. Não, é Deus falando. É assim. Vou te espremer para sair azeite. Você vai melhorar. É o processo. É o fogo. E não reclame. Não murmure. Aguenta a visão. Aguenta a visão. E Jacó foi anos trabalhando para o Labão. Quando ele saiu de lá, ele saiu maior que o sogro, maior que o Labão. Ele tinha a bênção. Ele não tinha um travesseiro, ele tinha pouco azeite. Seu irmão queria matá-lo, mas ele tinha o principal, ele tinha a bênção. Quando você tem a bênção, esse pouquinho, esse olhar vil e desprezível que alguém pode ter contigo, oh irmão, vão se surpreender. Coloque em prática o que Deus te deu. Amém. Pastor, eu estou bem. Glória a Deus. Deus pode te dar mais. Amém. Pastor, eu estou quebrado. Você pode sair daqui de pé. Pode. Deus quer ver algo em você. Ontem fomos ungir uma propriedade de uma irmã da igreja. Isso na zona leste de São Paulo. Ela tem a casa dela, a casa própria, vive bem com o marido.
Mas em frente à casa dela tem um terrenão. E uma casa no fundo. Terreno que cabe vários carros. Ela olhava e dizia: um dia eu vou comprar. Um dia vai ser meu. Aí colocaram a placa: vende-se. O coração dela queimou. É dela, ela comprou. Ela creu. Ela chamou a existência. Ela tomou posse. O que você tem? Tenho nada. 5 pães, 2 peixinhos, um pouquinho de azeite. Eu tenho uma pedra aqui, ó. Mas você acha que essa pedra vai derrubar o gigante? Derruba. Multiplica. Deus abre portas sobre ti e sobre aqueles que estão debaixo da tua autoridade. Seu filho está debaixo da tua autoridade. Seus netos estão debaixo da tua autoridade. Visitei uma senhora uma vez. Perguntei: quem é esse aqui, irmão? Meu neto. Assim, ele é atleta do Banespa, do clube? É, ele joga vôlei, pastor, é profissional. Pô, irmão, que bacana. Então, pastor, antes de ir para lá, ele dizia: ô vó, ora por mim, a senhora vai na igreja, para Deus abrir essa porta. E eu bati meu joelho no chão, pastor, e Deus deu essa porta para o meu neto. E o meu neto hoje é profissional lá. O neto sabe para quem pedir. A avó sabe para quem pedir. Vai. Para encerrar, Ageu capítulo 2. Livro do profeta Ageu. Ageu capítulo 2. Quem encontrou, diga amém. Amém. Ageu capítulo 2. Nesse texto, o Senhor Deus repreende o povo de Israel, porque eles saíram da Babilônia e eles foram reconstruir suas casas, e o templo do Senhor estava abandonado. Aquele templo que foi construído por Salomão na época do rei Davi, pós morte do rei Davi, que a glória desceu, o fogo desceu. Esse templo estava abandonado, portas queimadas. Nabucodonosor tinha levado o ouro, tinha levado prata, tinha levado as riquezas do templo para a Babilônia. Irmãos, e muitas vezes reformar dá mais trabalho do que começar uma obra do zero, não é verdade? Dependendo da reforma, às vezes é melhor começar do zero, você faz do seu jeito. E o Senhor deu uma bronca, falou: vocês cuidam das suas casas, tal, e a minha casa está largada, está abandonada. E eles aceitaram a repreensão. Aceitaram a repreensão. Porém, eles estavam com uma baixa autoestima. Por quê? Quem viu o templo, aquela glória, aquela riqueza, aquela grandeza, aquela formosura, e via o templo naqueles dias, dizia: meu, presta atenção, o templo é outro. Salomão foi o rei mais rico. Salomão pegou tudo organizado de seu pai Davi. Não tem gente que nasce com uma família toda organizada? Sim ou não? Não tem gente que nasce na família toda arrebentada? Sim ou não? Vocês estão rindo? Não é verdade? É!
família, a mamãe faz a comida para a menina te ama, a mamãe quer vai para a faculdade. Compra o lanchinho, leva o livro e não sei o que, volta da faculdade, tira uma soneca. Diga, isso é maravilhoso. Isso é de Deus, irmão, isso é bom. É bom, Quem dera se todo mundo tivesse isso em casa. Oxe, você não quer não? Não era que nem a vida de Jacó, é a vida de Isaac, né? Isaac era o filho da promessa de Abraão. Teve vida boa, mãe ali, Jacó, só quebrada. Mas os dois tinham bênção, cada um tinha uma história. E é assim às vezes. Então, existem situações que a pessoa pega tudo pronto. Pega pronto. E tem gente que tem que cavar buraco. Né? Tem engenheiro que pega a obra pronta e tem engenheiro que começa do zero. E cavar buraco não é fácil não. Aí o povo dizia: rapaz, eu era da época que Salomão construiu o templo. Salomão não tinha problema com dinheiro, com riqueza. Salomão tinha um exército pronto. Davi deixou tudo pronto para ele. Davi deixou tudo organizado. Salomão, só era sentar e administrar. Agora mexer com isso, não temos mão de obra como ele tinha, não temos recurso como ele tinha. Naquela época o povo vivia a glória de Deus. Agora ele está vindo da Babilônia todo lascado. O tempo é outro. Então Deus falou: vai. Só que eles disseram: mas poxa, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente se esforce, nós não vamos chegar no nível de Salomão. Ou seja, eles estavam comparando com a época de Salomão. Eu quero dizer uma coisa para você: pare de comparar a sua vida com a vida dos outros. Trabalhe com o que você tem. Pare de ficar dizendo: o tempo é outro, eu não tenho recurso, ele tinha mais. Irmão, paciência. Fazer o quê? Salomão pegou pronto. E eles agora, tudo lascado. Mas Deus deu uma missão. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Irmãos, é na nossa fraqueza, nas nossas limitações, que Deus mostra a glória dele. Aí o povo diz: tá bom, Senhor, vamos levantar o templo, reconstruir, restaurar, mas a época é outra. Aí Deus deu uma palavra para eles. Pega essa palavra para você. Talvez você, meu irmão, não teve 1%, 2% que muitos tiveram. Talvez hoje você não é um Salomão que pegou do pai tudo pronto. E se foi, dá glória a Deus, é bom. Quem dera se todo jovem, toda família viesse de um lar estruturado. Amém, gente? Amém. Isso não é ruim não, isso é maravilhoso. Mas talvez isso não aconteça. Sabemos que a realidade é diferente. Talvez você não teve uma vida de Isaac, que veio de um pai rico, Abraão. Só que a mensagem foi dada. E o Senhor falou o seguinte para eles. Capítulo 2, versículo 3: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Já viu isso? A comparada com aquela, isso aqui não é nada. Azeite na botija não é nada. 5 pães, 2 peixinhos não é nada. Uma pedra para derrubar gigante não é nada. Aquele templo com esse aqui não é nada. Essa é a mensagem que o diabo quer colocar na tua cabeça: que o que você tem não é nada, que você não é nada, que o que você faz não presta para. Bate o pé no chão e diga: isso é mentira. Mentira. Ele quer colocar essa mentira na tua cabeça. Comparado com aquele tempo, o que eu tenho aqui, isso aqui não é nada, cara.
começou grande? Foram poucos, a maioria começa do nada mesmo. Quem começou por cima arrebentando? Não. A maioria começou do nada. Tiveram que cavar buraco, enfrentar gigantes, romper os limites, ir contra a correnteza, ir contra o sistema do mundo, ir contra as mentiras de Satanás. E aí o Senhor falou o seguinte: ora pois, esforça-te, Zorobabel. Tem uma tradução que fala coragem. A tradução King James fala coragem, Zorobabel. Quem era Zorobabel? Era o príncipe, governador de Judá. Diz o Senhor: esforça-te, coragem, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor. Amém. A mensagem de Deus para eles foi o seguinte: esforça-te, coragem. Pare de ficar comparando que lá era melhor, era maior, era bonito, ele tinha riqueza, e que agora não tem nada. Não, para de comparar. Qual que é a sua realidade? Qual que é o seu momento? Qual que é o seu tempo? Qual que é a sua hora? Então é agora. Coragem, esforça-te, trabalha com o que você tem. E ele falou: esforça-te. Por que ele manda se esforçar? Porque ele sabe que vai bater o desânimo. Por que ele manda se esforçar? Porque ele sabe que vai bater um pensamento ruim, dizendo: seu trabalho é vão, você não vai conseguir, você está sozinho, você tem pouco recurso, você tem pouco dinheiro, você não tem apoio. Se você fosse que nem Salomão, você fazia um templo lindo, bonito, mas com o que você tem, você levanta um muro, bate um vento, derruba. O diabo mente toda hora, pessoal. Isso aqui controla a nossa vida. Cuidado com o que entra na tua cabeça, no teu coração. A mulher dizia: eu não tenho nada em casa, só uma botijinha. Eliseu disse: é o suficiente. Você já tem o suficiente. Você tem a fé, você tem Deus. Pouco ou não, mas você tem recurso. E com esse pouco aos olhos do homem, é hora de romper, é hora de agir. O Senhor falou para eles: esforça-te e trabalhai. Tem que trabalhar. Tem gente que não vai trabalhar. Conhece alguém que não vai trabalhar? Tem gente que não vai trabalhar. Tem gente que não trabalha. Preguiça, fala mais alto. Trabalhar. Trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor falou para eles: coragem e trabalho. Onde você quer chegar? Vai ter que trabalhar. Eu quero mágica. Não tem que trabalhar. Tem que ter estratégia. E o Senhor deu um recado para eles dizendo: presta atenção nisso, guarda contigo. Se eles trabalhassem, fossem fortes e parassem de ficar se comparando com o tempo de Salomão, com a época, ele disse, versículo 7: e farei tremer todas as nações. Perdão, 6: porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco farei tremer os céus, a terra, o mar e a terra seca. Quando você trabalha, quando você faz, Deus faz tremer. Eu não tenho o poder de fazer tremer terra, o mar, terra seca, céu. Ele faz tremer. Alguma coisa vai acontecer. Ele disse: eu farei tremer a terra seca. Deus faz tremer, irmão. Deus cria uma oportunidade só para você. Deus coloca uma pessoa no teu caminho para te ajudar. O dinheiro vem, o recurso vem, mas tem que trabalhar, tem que se esforçar. Isso eu vou fazer tremer. Vem a ajuda de quem você menos esperava. Olha, coisas que está fora do seu alcance, Deus faz.
quando você está disposto a crer na orientação dele. Pare de ficar se comparando. Não despreze o que você tem. Pare de amaldiçoar o que você tem. Abençoa. Põe fé. Põe força. Desde o tempo de João Batista se faz violência para entrar no reino. Violência é força, faz força. A mulher, quando está para dar à luz, né, ela faz força para nascer, e dói, e grita, mas nasce. E vai nascer também na tua vida, em nome de Jesus. Jesus. Por isso que às vezes dói com a bexiga, dói a alma, dói o cabelo, não é assim? Na hora que dói tudo. Na hora que dói tudo, dá tudo errado, você fala, capita aí, não, é o processo. Fica calmo, Deus está no controle da tua vida. Tem hora que dói mesmo, o processo é duro. Ele disse, eu vou fazer tremer. Trabalhe, se esforce, pare de se comparar, porque eu vou fazer tremer a terra, o céu, a terra seca, vocês vão ver. E para encerrar, 9, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor. Diga glória a Deus. Se nos tempos de Salomão foi uma bênção, foi glória, foi riqueza, agora será maior do que nos tempos de Salomão. Irmãos, o melhor tempo não foi de Salomão, o melhor tempo é o seu tempo agora. É agora. O melhor tempo não foi o tempo de Davi, é o seu. É a vida que Deus te deu. Esse é o tempo. Ele disse, olha, vocês estão achando que esse templo que vocês estão levantando não é nada perto daquele? Quero dizer uma coisa para vocês. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. A primeira arrebentou, mas o que eu vou fazer aqui na segunda será maior. Quem crê, diga amém. Amém. Pode aplaudir o Senhor Jesus.